Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eu quero pedir desculpas a vocês que estavam aguardando aí a minha entrada. Eu cometi uma falha quando eu fui entrar aqui no canal. Em vez de entrar no canal da Iscom Rio, eu entrei no canal da Mayapur TV Brasil. Eu já cantei o Jayarada, mas vamos para a leitura. Eu vou colocar aqui a, o capítulo, o verso que a gente vai ler hoje, tá bom? Então vamos lá. Desculpem aí a minha atrapalhada aqui, mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Então, antes de ler o verso, é, vamos cantar, né? Vamos reverenciar, né? Vamos cantar para Senhor Krishna, o filho de Vasudeva, que está presente em tudo. Então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Udirayet Nasta Praesha Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamais Loke Bhakti Bhavati Naistiki. Então, feitas as devidas reverências, vamos ler aqui, estamos no canto 3, chamado Status Quo, capítulo 27, compreendendo a natureza material. Eu vou também deixar aqui para vocês que estão aqui me assistindo aqui no Instagram, o verso de hoje, tá? Então vamos lá, vamos falar o verso em sânscrito. Yadana yoga pachita sucheto maya susidasya vishadya tenga ananya hetu shwata megatisyadi ya atyanti kiyatra namrityu hasa. Mais uma vez. Yadana yoga patita sucheto maya susidasya vishadya tenga ananya hetu swata megatisyadi atyanti kiyatra namrityu hasa. Agora vamos à tradução palavra por palavra. Yada, quando? Na, não. Yoga Yupatitasu, por poderes desenvolvidos pelo yoga. Chitaha, atenção. Mayasu, manifestações de Maya. Siddhasya, do yoga perfeito. Vishadjate, é atraída. Anga, minha querida mãe, Ananya Retuxo, não tendo outra causa. Ata, então, me, para mim, Gati, seu progresso. Siat, torna-se. Atyantique, ilimitado. Yatra, onde? Na, não. Mrityu, raça, poder da morte. Agora vamos à tradução do verso, a tradução e o significado que foram dados por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Quando a atenção do yogi perfeito não é mais atraída pelos subprodutos de poderes místicos, que são manifestações da energia externa,
seu progresso em direção a mim torna-se ilimitado, e assim o poder da morte não pode dominá-lo. Agora vamos ao significado. Os yogis geralmente sentem-se atraídos pelos subprodutos de poderes místicos e yógicos, pois podem tornar-se menores que o menor ou maiores que o maior. Obter qualquer coisa que desejem, ter poder, inclusive, para criar um planeta ou manter qualquer pessoa que desejem sob seu controle. Os yogis, que têm informação incompleta do resultado do serviço devocional, sentem-se atraídos por esses poderes, mas esses poderes são materiais. Eles nada têm a ver com o progresso espiritual. Assim como outros poderes materiais são criados pela energia material, os poderes místicos e yógicos também são materiais. A mente do yogi perfeito não se sente atraída por nenhum poder material. Em vez disso, sente atração apenas pelo serviço impoluto do Senhor Supremo. Para o devoto, o processo de fundir-se na refulgência Brahman é considerado infernal. E o poder iógico, ou a perfeição preliminar do poder iógico, ser capaz de controlar os sentidos, ele atinge automaticamente. Quanto à elevação a planetas superiores, o devoto considera isso mera alucinação. A atenção do devoto concentra-se apenas no eterno serviço amoroso ao Senhor. Daí o poder da morte não exercer nenhuma influência sobre ele. Em tal estado devocional, o yogi perfeito pode alcançar o estado de conhecimento e bem-aventurança imortais. Neste ponto, encerram-se os significados do Bhaktivedanta do terceiro canto, 27º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Compreendendo a Natureza Material. Então, vamos agora dirigir nossas orações aos nossos mestres, que eles possam nos ajudar na compreensão desta leitura. Om Gyana Timirandasya Jana Jana Gyana Gyana Shalakaya Shakshu Militandhyana Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovistam Saptanyena Bhutale Swanyarupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Purushatraya Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamiti Namine Vanchakalpatarubhya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Estão feitas devidas reverências aos nossos mestres. Mais uma vez eu quero me desculpar pelo atraso, porque me confundi, entrei no canal errado. Já estava começando a dar aula pelo Mayapur TV Brasil, quando eu tinha que estar aqui na ISCOM Rio. Quando o Prabhu Paravioma me ligou, eu não entendi nada. Eu já estou dando a aula, ele está me ligando. Mas é isso, né? Como o próprio Srila Prabhupada colocou para a gente os 4 defeitos, né, das entidades vivas, dos seres humanos, é a capacidade de errar, né? A propensão a errar. Então, a gente volta e meia está cometendo erros, né? Isso foi mais um. Bom, vamos lá. Eu quero dar boas-vindas aqui. Haridashana Prabhu, meu Chico Chaguru também, Otávio Daniel, que é o Ojaswi Das, e pela ISCOM Rio, Prabhu Paravioma, que me fez o convite para essa leitura, minhas reverências, nosso Chico Chaguru. Ele colocou, demorou, mas entrou. Foi isso, né, que aconteceu. Desculpa.
Haribo, Haribo. A internet caiu, gente. Eu tive que estou usando agora a internet do meu celular. Olha só, hoje aqui a coisa agora está meio complicada para o meu lado hoje aqui. Bom, vamos lá, gente. Vamos continuar então o verso, né? Voltando ao nosso verso de hoje. Primeiro eu vou falar o tema, né? Esse tema foi me passado pelo Prabhu Parabioma. Eu vou ler aqui para vocês o tema, tá? Só um instantinho aqui só, peraí. Vamos lá. Ok, ok. O tema é: a atenção do devoto concentra-se apenas no eterno serviço amoroso ao Senhor. Daí o poder da morte não exercer nenhuma influência sobre ele, que alcança o estado de conhecimento e bem-aventurança imortais. Então, vou repetir o tema. A atenção do devoto concentra-se apenas no eterno serviço amoroso ao Senhor. Daí o poder da morte não exercer nenhuma influência sobre ele, que alcança o estado de conhecimento e bem-aventurança imortais. Vamos fazer aqui, até a pedido mesmo do mestre Paravioma. Ele falou assim: Sundarang, esse é o último verso do capítulo, como nós já lemos lá, né? Aqui se encerra o capítulo 27, né? Os significados de Bhaktivedanta, nós acabamos de ler isso. E ele falou: é bom você fazer uma revisão do capítulo para a gente até chegar nesse último verso, que seria a conclusão do capítulo. Então, seguindo essa instrução, vamos relembrar alguns temas que foram vistos aqui por outros oradores diariamente sobre esse capítulo 27, né, que ele tem como título Compreendendo a Natureza Material. Nós sabemos que nós estamos aqui num diálogo entre Kapila Deva, que é um avatar do Senhor Krishna, que é a própria Suprema Personalidade de Deus, e sua mãe, Devahuti. Então, quando ele começa o capítulo, ele vai colocar para sua mãe, né, a condição da alma condicionada, né, como que é esse estado de alma condicionada. Então, dos versos 1 ao 4, ele diz assim: a entidade viva deixa de estar afetada pelos. Não, aliás, ele começa falando da entidade viva liberada, para depois fazer um contraponto com a alma condicionada. Tá? Então, a alma liberada e a alma condicionada. Então, ele começa a falar da alma liberada. Ele diz que ela não se deixa afetar pelos modos da natureza material. Ela não reivindica propriedade, ela permanece à parte das reações dos modos da natureza material. Agora, por outro lado, aí ele vem falar e ele vem desenvolvendo o tema de como que aparece, como que é o estado da alma condicionada aqui nesse mundo material. Então, ele fala que essa alma ela está sob encanto da natureza material e do falso ego. E por causa disso, que ela está nessa ilusão, ela está sob esse encanto, ela está iludida, ela vai transmigrando por diferentes espécies de vida. Então, é o que tem acontecido com nós, entidades vivas que estamos aqui, estamos nessa condição, né, de almas condicionadas. E aí, a mentalidade dela é uma mentalidade que ela quer desenvolver um domínio sobre a natureza material, né? E aí ele apresenta essa situação da entidade viva aqui, quando está iludida com o mundo material, mas ele também coloca uma solução, ele mostra uma solução, isso no diálogo com a sua mãe, ele vai estar conversando aí com a Devahuti, né? Kapila Deva.
E aí ele fala que é dever de toda alma condicionada, o que que nós, almas condicionadas, devemos fazer? Aí ele fala, nós devemos nos ocupar, né? Ocupar nossa consciência poluída, e ele frisa muito isso, em seríssimo serviço devocional. Interessante ele colocar esse adjetivo aí, seríssimo, né? Colocando ali que tem que ser uma coisa séria, né? Uma coisa assim, um pouquinho cá, um pouquinho lá, de vez em quando, não. É algo sério. Praticar esse processo do serviço devocional, cantando e ouvindo sobre ele, que é a própria Suprema Personalidade de Deus. Ou seja, cantando e ouvindo sobre Krishna, né? E ao executarmos esse serviço devocional de forma séria, nós precisamos ter uma visão equânime de todas as entidades vivas. Ou seja, temos que olhar para todas as entidades vivas e vermos essas entidades numa mesma limiar, numa mesma linha. Elas, né, porque, no fundo, na sua origem, são iguais, né, são almas espirituais. E também aí ele continua falando da prática. Preciso observar, é preciso observar o celibato, ser grave, oferecer os resultados das suas ações da suprema personalidade de Deus. Ele diz que o devoto ele deve contentar-se com aquilo que ele ganha. Ele não deve ficar querendo almejar muita coisa aqui nesse mundo material para não ficar se ludibriando cada vez mais. Ele não deve comer mais do que o necessário. Então, já aí, né, esse pecado da gula, que já é falado até por outras tradições religiosas, ele fala isso aqui para sua mãe, que esse devoto não deve comer mais do que o necessário, deve viver num lugar retirado, ser sempre meditativo, pacífico, amistoso, compassivo e autorrealizado. E ele explica como que a mente dessa entidade viva deve se comportar. Então, ele diz assim: ela deve ter uma visão, poder de visão, e aumentar esse poder de visão através do conhecimento do que é espírito ou do que é matéria. E aí ele já discorreu sobre esse assunto em capítulos anteriores, que foi chamado, essa descrição é chamada de Sankhya Yoga, uma parte da filosofia que trata dessa diferenciação do que é matéria e do que é espírito. Por que que isso é necessário? Ele diz, para você não se identificar necessariamente com o corpo, porque quando você conhece, sabe, o que é material, o que é espiritual, você vai entender, principalmente, a questão da eternidade, do que realmente é eterno, do que realmente o que vai ficar, e não se apegar com o que é temporário. Bom, continuando, ele fala também que esse devoto ele começa a ter uma percepção da superalma. E ele diz assim: uma alma liberada percebe a absoluta personalidade de Deus que é transcendental e que se manifesta como um reflexo, mesmo no falso ego. Então, quer dizer, essa suprema personalidade ela se manifesta aqui nesse mundo através, né, da sua própria energia, do Brahman supremo, e também da superalma, que está localizada no coração de toda entidade viva. E como superalma, ele entra em tudo, ele é absoluto, único, inigualável, né? E esse devoto ele pode perceber a presença do Senhor, se dessa alma liberada, né? Pode perceber a presença do Senhor, assim como se percebe o sol, porque ele vê em tudo, né? Vê a presença dessa superalma em tudo. Esse devoto liberado, ele também diz isso, que ele, embora pareça estar imerso aqui nesse mundo, porque ele está, né, dentro de um corpo que é constituído dos 5 elementos materiais, terra, água, fogo, ar e éter, né, ele, apesar de estar assim, é, usando os objetos materiais, né? Ele, apesar de ter os sentidos materiais, porque ele está dentro de um corpo material, e mente e inteligência materiais, ele é tido como desperto e livre do falso ego, porque ele tem o quê? Uma consciência superior.
Ele está desenvolvendo uma consciência divina, uma consciência transcendental. Então, Kapila Muni veio discorrendo isso por todo, né, o capítulo, aí chega no ponto que a sua mãe, Devahuti, faz perguntas muito importantes e profundas. Ele faz assim, ele fala, ela fala para ele, meu querido Brahmana, o próprio filho, né, Kapila Muni, acaso a natureza material alguma vez deixa a alma espiritual partir? Uma vez que uma é atraída pela outra eternamente, como é possível a separação dela? Então, ela está questionando sobre como é que pode haver essa separação da alma espiritual com a natureza material, porque parece que elas estão fundidas, estão coladas, estão unas. Como que vai acontecer essa separação? Ela fala: como pode haver liberdade para a alma enquanto a natureza material a influencia e aprende? É a nossa experiência aqui como entidade viva, né, a Devahuti está discorrendo justamente da nossa experiência. Então, nesse ponto, Kapila Deva, que é a suprema personalidade de Deus, explica mais minuciosamente como este processo acontece, ou seja, como que vai haver essa essa liberdade, essa libertação, essa liberação da alma espiritual. Aí ele diz, né, a partir do verso 21 até o 29, do capítulo anterior a esse nosso, né, o capítulo 26. Ele fala assim: pode-se obter a liberação praticando seriamente, aí de novo, ele usa essa palavra, seriamente, o serviço devocional a mim. E com isso, ouvindo por longo tempo sobre mim ou de mim, né? Quem executar assim seus deveres prescritos não sofrerá reações e se livrará da contaminação da matéria. Então, veja bem, é interessante aqui essa posição de Kapila-deva, que no mesmo tempo que ele está orientando a mãe dele sobre como pode ocorrer essa liberação, ele é o próprio Krishna, ele é a própria Suprema Personalidade de Deus. Então, ele está falando: você tem que, né? A pessoa tem que ser devotada a mim, ela tem que ouvir sobre mim, e por longo tempo, ela tem que se dedicar a mim. E aí ele continua: é preciso executar esse serviço devocional fortemente, com conhecimento perfeito e visão transcendental. Então, o conhecimento que a gente adquire através das escrituras, através dos mestres, né? E através dessa conexão com a superalma, com o ser divino, que está dentro de nós vamos adquirindo uma visão mais ampla, uma visão transcendental. E aí ele continua dizendo: a pessoa tem que ser renunciada também, ela tem que praticar a renúncia, submeter-se a austeridades, praticar o yoga místico, a fim de fixar-se firmemente em autoobservação. Aliás, em autoabsorção. Então, é essa coisa voltada para o interno, voltada para o seu interior, porque lá você vai encontrar a superalma. Lá você vai fazer também essa conexão, a conexão com o divino. Então, descobrindo o erro de seu desejo também, uma outra pista que ele dá, um erro do desejo de assenhorear-se da natureza material. Então, ele frisa aqui que é um erro, né? O ser humano vem para esse mundo e cria dentro dele essa ilusão que ele pode se assenhorear da natureza material, que ele pode ser um deusinho, né? Um controlador, né? Das coisas que o cerca. Mas a gente vê como que há fracasso atrás de fracasso, quando a pessoa cultiva esse desejo. E aí, como esse devoto, como essa alma liberada, ela vai descobre esse erro, né? Então ela não quer mais se senhorear da natureza material, ela se torna independente. Ela se torna independente. Continuando aqui os ensinamentos de Kapila-deva, a influência da natureza material não pode prejudicar a alma iluminada, mesmo que ela se ocupe em atividades materiais. Então, a pessoa está
ela está trabalhando, ela está executando seus serviços, seus deveres, seu dharma aqui nesse mundo, mas ela está livre porque em todo tempo ela está conectada e ela tem a sua consciência clara de que ela não é senhor de nada, que nada lhe pertence e que ela só está fazendo aqui um papel de querer agradar o Supremo. Tudo que ela faz, ela oferece ao Supremo. Tudo que ela deseja, ela oferece ao Supremo. E ela não quer desejar nada. Aliás, ela quer desejar apenas agradar ao Supremo. O desejo dela é esse. Como eu posso agradar o Supremo? Como eu posso agradar o Supremo hoje? Aí ela acorda, essa alma liberada, e pensa: como eu posso agradar a ti, Senhor? O que que eu posso fazer para te agradar, para trazer prazer, né, à Suprema Personalidade de Deus? Então, esse é o desejo dessa alma liberada. Então, ele diz aqui que a mente dessa alma liberada está fixa, ela está focada na Suprema Personalidade de Deus. Quando a pessoa se ocupa assim, deste modo, em serviço devocional, em autorrealização, por muitos e muitos anos e nascimentos, porque às vezes isso não ocorre numa vida só. Às vezes a pessoa começa numa vida e vai continuar, assim como Krishna fala, né, na Bhagavad Gita, que tudo que a gente alcança aqui de progresso espiritual não se perde. A gente leva para uma próxima vida e a gente vai continuar esse progresso na próxima vida. Então, nada é perdido. Então, ele fala aqui sobre isso, né? Que a pessoa, ela alcança, ela se ocupa nesse serviço de autorrealização por muitos e muitos anos de nascimentos, e ela reluta por completo em desfrutar qualquer um dos planetas materiais. Ela não está preocupada em alcançar um planeta superior, ela não está se preocupada em ser um semideus e chegar nessa posição de semideus, não. Porque ela sabe que até o planeta mais elevado desse mundo, o planeta do seu Brahma, ele ainda está influenciado, ele ainda está aqui na esfera do mundo material, da natureza material, e está sofrendo a influência dessa energia material. Bom, aí ele fala isso, né? Que esse devoto, essa alma liberada, ela não deseja ir para o planeta mais elevado, ela não deseja ir para a Brahma Louca, mas a sua consciência vai se desenvolvendo plenamente. E aí ele assim termina dizendo assim: meu devoto se torna realmente realizado por minha ilimitada misericórdia imotivada. Porque não é apenas o esforço do devoto. É claro que ele descreveu aqui todo um processo que esse devoto deve se incluir e deve colocar em prática na sua vida, o seu sadhana diário, focar sua mente diariamente, todo um esforço, toda uma austeridade, toda uma tapácia, mas tudo depende da misericórdia imotivada do Senhor, né? Então, como ele mesmo está dizendo aqui, ele se torna autorrealizado por minha ilimitada misericórdia imotivada. E assim, esse devoto, estando livre de todas as dúvidas, ele progride estavelmente rumo à morada de seu destino, que está diretamente sob proteção de minha energia espiritual, de inadulterada bem-aventurança. Eis, aí ele conclui, né? Eis a meta de perfeição final da entidade viva. Após abandonar o atual corpo material, o devoto místico vai àquela morada transcendental e não retorna jamais. Então, essa é a promessa, essa é a confirmação que Kapila Deva está trazendo aqui para sua mãe, dessa alma liberada. Ela, quando abandona esse corpo material, ela jamais volta, ela não retorna mais aqui a esse mundo material. E aí, bom, feita essa contextualização, né, desse diálogo, nesse capítulo que nós estamos estudando hoje, né, o capítulo 27, estamos encerrando o último verso. Então, descrevi aqui para vocês, desde o início do capítulo até o verso 29,
que é o anterior a esse, palavras que foram encerradas com as palavras de Kapila-deva, dirigindo-se aí à sua mãe. E ainda nesse verso de hoje, é ele que está falando, né? E vamos repetir o verso de hoje. Ele diz assim: quando a atenção do yogi perfeito não é mais atraída pelos subprodutos de poderes místicos, que são manifestações da energia externa, seu progresso em direção a mim torna-se ilimitado. E assim o poder da morte não pode dominá-lo. Então, é, aqui, né, ele está colocando, né, esse yogi, ele chegou à perfeição, ele se tornou perfeito. Ele não é mais atraído pela energia material e nem pelos seus subprodutos. Ele não anseia mais dominar essa energia e muito menos controlá-la. Ele não anseia dominar a energia material e nem controlar a energia material. Ele não quer mais ser senhorear da natureza material. Ele não pensa mais, não, ele sabe que ele não é senhor de nada. Ele não busca nem poderes místicos, que é assim, a gente sabe, né, que nessa nessa era que está sendo falado esse diálogo, foi a primeira era de Satyuga, a principal atividade, né, devocional era a meditação iógica. Então, eram aqueles verdadeiros yogis que existiam, que havia naquela época, e a gente vai falar mais a seguinte, de um grande yogi que foi o pai de Kapila-deva, que é Kardama Muni. Então, eles se absorviam em meditação por muitos e muitos anos. Então, ele está dizendo aqui, dentro desse contexto que Devahuti vivia, né, que ela viveu com seu marido, Kardama Muni, então está dizendo, esse yogi, né, ele não mais está buscando poderes místicos, ele não quer poderes místicos, ele não quer ir para planetas de semideuses, ele não quer ir para o mais elevado planeta deste mundo material, como ele já falou, né? Que é Brahmaloka, que é o planeta do Senhor Brahma, mas o seu progresso se direciona única e exclusivamente ao Supremo. E como ele coloca toda a sua vida, toda a sua alma voltada para o Supremo, o próprio Supremo lhe dá assim um progresso ilimitado, ilimitado. E aí, quando ele chega nesse nível, ele não teme mais a morte. Ele não teme, porque ele tá refugiado num poder supremo, que é maior do que a morte, é maior do que tudo. Então, vamos agora ao significado de Srila Prabhupada, vamos destacar algumas coisas que Srila Prabhupada colocou aqui para nós. Então, Srila Prabhupada começa assim: os yogis geralmente sentem-se atraídos pelos subprodutos de poderes místicos e yógicos, pois podem tornar-se menores que o menor ou maiores que o maior, obter qualquer coisa que desejem, ter poder, inclusive, para criar um planeta, ou manter qualquer pessoa que deseje sob seu controle. E aí é o exemplo que eu falei, que eu estou trazendo aqui, que é o exemplo de Kardama Muni. E foi, né, um yogi perfeito e que obteve poderes muito maravilhosos, né? Poderes assim incríveis, né? Ele conseguiu criar uma mansão voadora. Imagina como que alguém pode assim, através da sua mente, criar uma mansão, materializar uma mansão voadora. E transformar também o corpo de sua esposa Devahuti. Tudo isso é narrado no capítulo 23, esse canto. Nós já vimos isso anteriormente, mas só para destacar aqui o exemplo de Kardama Muni como esse yogi perfeito. A situação que havia, né, quando eles se casaram,
Kardama Muni e Devahuti, ele, como era um yogi e fazia muitas austeridades, ele ficou muito tempo em meditação. E a sua esposa o seguiu, também fazendo meditações. Mas isso durou tanto tempo que o corpo dela ficou magro, emaciado, né? E ela coloca isso para ele, né? Que ela ficou muito servindo ele por muito tempo, ela ficou fraca. E aqui, quem está narrando todo esse diálogo que a gente está vendo aqui, de tanto de Devahuti com seu filho, Kapila-deva, quanto de Devahuti com seu marido, Kardama Muni, tudo foi narrado por Maitreya, um grande sábio, e ele se dirigindo à Vidura. Aí ele falou assim, assim logo no começo do capítulo 23, ele diz: ó Vidura, procurando agradar sua amada esposa, o sábio Kardama exercitou seu poder iógico e produziu instantaneamente uma mansão aérea que podia viajar de acordo com a sua vontade. É porque ele olhou para sua esposa e ele ficou assim, penalizado com a situação que ela estava, assim, tão magra, tão emaciada, tão fraca. E ele resolveu mudar aquela situação. E ele usou seu poder iógico para isso. Então, ao ver Devahuti olhando, aí ele criou esse. Primeiro ele criou, né, essa mansão aérea. Essa mansão é uma coisa inacreditável. Como pode, né? Através da mente dele, criou uma mansão aérea. Essa mansão podia viajar para qualquer lugar que ele quisesse, de acordo com a vontade dele. E aí, Devahuti ficou olhando para aquele palácio gigantesco e opulento, mas ela ficou assim meio descontente, porque ela olhou para si mesma, viu a situação, né, do corpo dela. Como é que eu vou poder desfrutar desse palácio, nessa condição que eu estou aqui? E aí é dito nesse verso, olha só que interessante, o poder místico que Kardama Muni alcançou. Ele podia entender os sentimentos da sua esposa, porque ele podia entrar no coração dela, e diz ali no verso, não só no coração dela, mas de qualquer pessoa. Ele tinha esse poder. Olha só. E aí ele disse para ela: minha querida Devahuti, pareces muito temerosa. Primeiro, banha-te no lago Bindu Sarovara, criado pelo próprio Senhor Vishnu, que pode satisfazer todos os desejos de um ser humano. Em seguida, sobe neste aeroplano. Aí vai acontecer uma transformação. Quando ela entra naquele lago, né, ela sofre uma transformação completa. Primeiro, ela pôde ver que dentro daquele lago havia uma casa. E dentro daquela casa haviam 1000 servas esperando por ela. E essas servas cuidaram dela, cuidaram do corpo dela, deram banho nela, alimentaram ela, deram para ela o que era de bom e de melhor. E ela se transformou. Ela ficou linda e maravilhosa. E quando ela contemplou o seu próprio reflexo no espelho, ela não pôde acreditar. Seu corpo livrara-se completamente de toda a sujeira e havia uma guirlanda que adornava seu corpo. Ela estava vestida com mantos bem limpos, enfeitada com auspiciosas marcas de tílaca, e as criadas todas lhe serviam com grande respeito. E ela se espantou ao ver assim que ela estava cercada por aquelas 1000 criadas e na presença do seu esposo, ao testemunhar seu poder iógico, ela ficou assim encantada. E dessa forma ela viajou com ele por vários planetas.
E aí é dito no verso que assim como o ar sopra descontrolado em todas as direções, assim eles viajaram para um lado e para o outro, atravessando o ar naquela grande, esplêndida mansão aérea que podia voar de acordo com a vontade dele, né, de Kardamamuni. Ele ultrapassou, inclusive, os semideuses. Olha só que coisa incrível. Então, veja só o que um yogi perfeito pode alcançar. Aqui nós temos esse exemplo de Kardama Muni. Mas vamos voltar ao significado de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada fala: os yogis que têm informação incompleta do resultado do serviço devocional sentem-se atraídos por esses poderes. Então, muitos yogis sentem-se atraídos. Ah, eu também quero um poder assim, eu também quero fazer coisas, eu quero manifestar, eu quero materializar. É, mas eles não sabem, né? Eles estão iludidos. Aqui Srila Prabhupada fala que esses poderes são materiais. Eles não têm nada a ver com o progresso espiritual. Assim como os outros poderes materiais são criados pela energia material, os poderes místicos e iógicos também são materiais. Então, resumindo, uma grande ilusão. A Srila Prabhupada continua: a mente do yogi perfeito não se sente atraída por nenhum poder material. Em vez disso, sente-se atração apenas pelo serviço impoluto ao Senhor Supremo. Para o devoto, o processo de fundir-se na refulgência Brahman é considerado infernal. E o poder iógico, ou a perfeição preliminar do poder iógico, ser capaz de controlar os sentidos, ele atinge automaticamente. Quanto à elevação a planetas superiores, o devoto considera isso mera alucinação. Por quê? Porque ainda está aqui nesse mundo material. Até o planeta mais elevado ainda está dentro desse mundo material. Aí, voltando ao exemplo de Kardama Muni, quando ele se dirige a seu próprio filho, que era Kapila Muni, que aconteceu, né, que eles viajaram, né? Aí a Devahuti gerou 9 filhas primeiro, aí depois dessas filhas, Kapila Muni entregou a grandes reis, pela vontade do seu próprio pai, que era o Senhor Brahma, e depois ele foi gerado, né, em Devahuti, a própria Suprema Personalidade de Deus nasceu, né, do ventre de Devahuti, que é Kapila Muni, e ele se dirige ao seu próprio filho, né, depois de tudo que aconteceu. Aí ele fala assim, isso no capítulo 24, né, que tem como título A Renúncia de Kardama Muni. Veja só, ele ganhou todo esse poder místico, mas ele não se iludiu com nada disso. E ele queria renunciar a tudo. Era o seu desejo. E aí, por isso, ele chega para o seu filho e fala: hoje tenho algo a pedir-te, a ti, que és o Senhor de todas as entidades vivas. Como acabas de me liberar de minhas dívidas com meu pai, que ele tinha dívidas com seu pai Brahma, e seu pai pediu para ele que ele tinha que povoar a terra, povoar o mundo, né? E ele seguiu, né? Aceitou, né, o pedido do pai, fez conforme o pai tinha lhe pedido. Então ele continua: e como todos os meus desejos foram satisfeitos, desejo aceitar a ordem de pedinte itinerante, ou seja, ele queria voltar a ser um renunciado como ele era. Eu quero renunciar a essa vida familiar, desejo vagar, livre da lamentação, pensando sempre em ti, dentro do meu coração. Então, esse era o desejo de Kardama Muni. Apesar de ter ganhado todo esse poder místico que ele teve, que ele ganhou, ele queria renunciar a tudo, e o seu único desejo era pensar sempre na Suprema Personalidade de Deus dentro do seu coração. E aí, vamos para a última parte do significado de Shila Prabhupada, que inclusive
é o tema da aula de hoje. Srila Prabhupada diz assim: a atenção do devoto concentra-se apenas no eterno serviço amoroso ao Senhor. Daí o poder da morte não exercer nenhuma influência sobre ele. Em tal estado devocional, o yogi perfeito pode alcançar o estado de conhecimento e bem-aventurança imortais. Então, ainda citando o exemplo de Kardama Muni, quando ele encerrou seu pedido, Kapila-deva, seu filho, disse a ele: agora, com meu consentimento, vai, vai, conforme teu desejo, entregando todas as tuas atividades a mim, conquistando a morte insuperável. Adora-me para a vida eterna. Então, o próprio Kapila-deva está falando aí para o seu pai, né, que ele conquistou a morte insuperável. E ele poderá o adorar eternamente. Então, é isso aí, é como o Srila Prabhupada está dizendo aqui, né? Quando o yogi chega nesse estado de perfeição, ele ganha esse estado de conhecimento e bem-aventurança, e ele já não teme a morte. A morte não exerce essa influência sobre ele. Bom, e agora, para encerrar minha fala, eu gostaria de trazer aqui uma citação de um verso da Bhagavad Gita, que eu achei que tem muito a ver com esse estado desse devoto perfeito, desse yogi perfeito, dessa alma liberada, desse devoto que alcança, né, esse estado de consciência, que é um verso que foi muito citado por Srila Prabhupada, né? O próprio Senhor Krishna que revela a Arjuna quais são os conceitos que se deve ter na mente e no coração para alcançarmos esse estado, que é um estado de paz, como diz aqui, de bem-aventurança. E mesmo neste mundo material, o yoga pode alcançar esse estado. É um verso que muitos conhecem, e Srila Prabhupada, que foi nomeado na época que Srila Prabhupada ainda estava aqui, pessoalmente, como Fórmula da Paz. É o último verso do capítulo 5 da Bhagavad Gita, o verso 29. Bhoktaram Yagyatapasam Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam Gyatvaman Shantirichati. Então, aqui é interessante, né? Krishna fala isso para Arjuna. Bhoktaram é o desfrutador. Yagya, sacrifícios. Tapasya, tapasya que é austeridades. Então, o desfrutador dos sacrifícios e das austeridades. Sarvaloka Maheshwaram. Sarvaloka, de todos os planetas e semideuses. Maheshwaram. Ele é o Maha, o grande Ishvara, o grande controlador. Ele é o grande controlador de todos os planetas e semideuses. Suridam Sarvabhutanam. Suridam, ao bem-querente. Sarva Bhutanã, de todas, Sarva, todas, Bhutanã, entidades vivas, de todas as entidades vivas. Então, ele é o, recapitulando, é o desfrutador de todos os sacrifícios e austeridades, ele é o controlador supremo, né, de todos os planetas e semideuses, ele é o bem-querente de todas as entidades vivas. Gyatvam, Gyaton é conhecendo isso, né? Conhecendo isso, né? A pessoa que conhece isso,
mã, é meu, né, que sabe que eu sou isso tudo, né, Krishna é tudo isso. Aquela essa pessoa que conhece ele, que conhece Krishna, Gyatomam, que sabe que ele é tudo isso. O que que acontece? Shanti Richati. Shanti, paz. Richati, alcança. Alcança a paz. Então, quem sabe dessas qualidades de Krishna, quem conhece profundamente sobre ele, alcança a paz. Então, a tradução assim do verso, como está na Bhagavad Gita, eu vou falar agora, quem tem plena consciência de mim, conhecendo-me como beneficiário último de todos os sacrifícios e austeridades, o Senhor Supremo de todos os planetas e semideuses, e o benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas, alivia-se das dores e misérias materiais. Haribo. Então, encerro aqui a minha fala. Vou ver aqui se tem algum comentário de vocês. É, aqui, Marcelo Magalhães entrou, eu não tinha falado. Hare Krishna, Marcelo Magalhães. A internet deu problema, depois entrei com meu celular. Então, aqui Prabhu Paravioma. Kardama Muni era filho direto do Senhor Brahma, e Devahuti era filha de Mano, o pai da espécie humana. Logo, ambos eram praticamente semideuses. Sim, né? Eles estavam numa condição bem superior à nossa, mas, na verdade, eles viveram aqui também para trazer todo esse ensinamento para nós, né? Para mostrar que é possível, mesmo eles estando numa condição superior, mas que é possível para nós também, porque é isso que eles estão querendo mostrar, que é possível para a entidade viva que vem a esse mundo material, que é possível alcançar essa liberação, né? Então, aqui também, para Vyoma Prabhu, segundo a mitologia greco-romana, o termo semideus, ou semideusa, se aplica a filhos dos deuses como seres humanos. Ah, a filhos dos deuses como seres humanos. Nesse caso, ambos, Kardama e Devahuti, podem ser considerados semideuses, como Hércules, Sansão e outros, também os panos, etc. Ah, sim. É, porque, né, como ele mesmo falou, né? Kardama era filho de Senhor Brahma, né? E Devahuti era filho de Manu, que também era filho de Senhor Brahma. Então, eles estavam assim, né? Muito numa posição muito elevada. Mas mesmo assim, como semideuses, eles não quiseram, né? E almejar o planeta mais elevado, né? O planeta de Brahmaloka. Isso é interessante, né? É, Aí uma pergunta para Vilma Prabhu. Por que Kapiladeva não instruiu sua mãe a simplesmente cantar Hare Krishna? Sim, o canto do Mahamantra, a gente sabe, eles estavam numa outra era, né? Era de Satya Yuga. E como eu falei aqui, que o processo principal dessa era a meditação. Nós estamos numa outra era, nós estamos na era de Kali Yuga. E o avatar da nossa era é Chaitanya Mahaprabhu. E Chaitanya Mahaprabhu que nos traz esse ensinamento do canto do Mahamantra Hare Krishna, justamente porque nós, como foi bem falado aqui, estamos bem distantes da condição de Kardama Muni e Devahuti, né? Somos muito caídas mesmo, né? E o canto do Mahamantra, apesar, né, de sermos caídos, ele pode fazer uma grande transformação na nossa consciência.
Ele pode limpar a nossa consciência, como o próprio Senhor Chaitanya diz. Chetudar Panamajanam, Mahadavani Nivarpanam. Então, esse canto, ele pode tirar a poeira acumulada por anos e anos, né, na nossa consciência, limpar a nossa consciência, elevar a nossa consciência. Por isso ele é tão poderoso, ele é tão eficaz. Né? Imagina esses grandes yogis, como Kardama Muni, meditavam por anos, e nós, às vezes, temos dificuldade de meditar por algumas horas, alguns minutos, imagina. Né? Então, por isso a gente tem essa graça, essa misericórdia que nos foi trazida pelo Ser Chaitanya. Né? Cantar o Mahamanta Hare Krishna para purificar a nossa mente, nosso coração, para elevar nossa consciência. Então, eu não estou vendo mais perguntas aqui. Não sei se alguém mais gostaria de falar algo mais antes da gente encerrar. Deixa eu ver que horas tem. A gente já passou um pouquinho do horário, porque eu me atrapalhei no começo, né? Mais uma vez eu quero pedir desculpas pela pelos meus enganos aqui e agradecer muito a oportunidade que me foi dada por Paravyuma Prabhu de poder ler esse verso, meditar nele, poder estudar todo o capítulo para chegar até esse último verso do capítulo, com tantos ensinamentos profundos e essas grandes personalidades estão trazendo para a gente. Então, recomendo a todos que, porventura, não acompanharam essas leituras anteriores, que peguem, né, o capítulo todo e releia, porque quando você chegar no 30, você vai ter uma outra visão, você vai ter um pensamento mais claro, mais definido dessas palavras que foram finalizadas aqui por Kapila Deva. Tá bom? Então, um bom dia para todos vocês. Todas as glórias, todas as glórias e todas as glórias ao nosso mestre, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Haribo!